Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, o nosso convidado é o cenógrafo, figurinista e diretor de arte, Márcio Medina. Ele começou a atuar profissionalmente em 1976 como cenógrafo e diretor de arte no espetáculo A Ópera dos Três Vinténs. Cursou a Escola Paulista de Belas Artes, onde se formou em comunicação visual e em propaganda e marketing. Atuou como diretor de arte no Centro de Pesquisa e Experimentação de Pontedera, um dos mais importantes centros de criação teatral italiano. Márcio Medina tem mais de 40 anos de carreira, colaborou com mais de 100 projetos cênicos para a Companhia do Latão, Companhia Balagão, Grupo Galpão e o Teatro da Vertigem, dentre outros grupos. Ele assina a cenografia do espetáculo Amazonias, Ver a Mata que Te Vê, um manifesto poético, atualmente em cartaz no Teatro Paulo Altrano, Sesc Pinheiros. Márcio Medina conversa conosco a partir de agora sobre a sua trajetória profissional, as parcerias com grupos teatrais brasileiros e estrangeiros e sobre os desafios de um projeto cenográfico. Seja bem-vindo, então, Medina, uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Você faz uma apresentação linda, incrível. E eu queria agradecer também ao Sesc, você, Adriana, por essa oportunidade da gente conversar, trocar. Até para começar, eu estou aqui, eu vim visitar um amigo na Globo, na televisão, na Rede Globo. Eu não conhecia os estúdios, as cidades cenográficas e toda a estrutura da Globo. Eu estou absolutamente assustado, impressionado e, assim, como é uma coisa que eu nunca quero na minha vida. Tem exemplos que servem para a gente saber o que a gente não quer, né, Medina? Exato, exato. É incrível, é uma estrutura, é uma indústria de entretenimentos com uma qualidade, com uma pesquisa, com um acervo, com gente de uma capacidade, é uma coisa incrível. É incrível o que a gente produz aqui nesse país, em termos de televisão também. E a gente teve uma troca lá com os diretores de uma fala, né, minha, com os diretores de arte, produtores de arte, né, e profissionais de lá. E, assim, como a gente trabalha sobre a mesma perspectiva, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, que é criar ilusão, criar, né, de formas tão diferentes, né? Assim, a ficção para a gente em teatro parte de sonho, são outra a ficção na televisão, na coisa, é parte da realidade. Mesmo quando eles ficcionam, é a partir da realidade, que é uma coisa que eu nunca me preocupo muito, assim. Então, é tudo muito diferente. Foi muito interessante ver tudo isso. Aí me pediram um conselho, olha só, velho é fogo, né? Sempre tem essa, né? Vira Sempre dá um sábio conselheiro? dá um conselho. E para mim, a única coisa que me incomoda, isso em geral, em televisão na Europa, aqui, Estados Unidos, um pouco, mas aqui demais, é que, por exemplo, quando você vê uma novela, uma coisa, uma cena, a casa das pessoas não tem um lápis fora do lugar. É de uma frieza, de uma impessoalidade, assim, uma coisa. Não tem um pedaço de papel, nada, um cigarro nunca caiu no chão, não sei, tem uma coisa muito, né? Assim, então, o que eu disse a eles, assim, é assim, para eles terem mais humanidade, É porque uma estética muito exageradamente higienizada, talvez? higienizada é a palavra correta, porque ali ninguém pisou, ninguém sentou, ninguém comeu, ninguém chorou. Então, isso a gente sente, né? Eu trabalho com isso, né? Tem um Assim, então, poema do Drummond, né? Você pode até resgatar, depois manda para eles assim um é poema do Drummond verdade. que ele fala justamente disso, uma casa que não tem uma peça fora do lugar, que não tem um É, brinquedo no chão. é terrível, é terrível. Agora, é incrível a estrutura, porque são labirintos cheios de... Você está num quarto, num escritório chique, aí você cai numa casa, um casebre, aí você vai para uma sala, você vai para um consultório,
tudo meio labiríntico, assim, é uma coisa, eu achei, é incrível o negócio. Mas, repito, para mim, longe, por favor, acho que eu vou ter 2 infartos, né, Marquinhos? Você já teve um, já tive 2, então vou ter mais 2 ali. Mas o que eu queria contar para vocês rapidinho, senão, né, a gente vai embora aqui, vocês me dão uns cortes, viu, Adriana? Na verdade, eu ia começar te perguntando, assim, se você Ah, me é? permite, Pois porque não. eu gosto muito de entender onde tudo começou. Então, assim, né, você tem uma carreira Sim. aí, né, de longa data já, e aí é isso, como que, lá nos anos 70, né, como é que você, antes mesmo de se graduar na universidade, como é que surgiu o seu interesse por esse universo cênico, como é que você conseguiu se inserir nessa cena, né? Nossa, Adriana, que pergunta, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, assim, eu até é uma coisa muito doída para mim, porque assim, para mim o despertar para a arte nasceu como fuga. Assim, meus pais são espanhóis, né, já são falecidos, mas assim, eles vieram, desembarcaram no Porto de Santos, como todos imigrantes. Depois eles foram levados ao Brás, na imigração local de São Paulo, e lá muitos iam para as fazendas, iam para, né, foram espalhados pelo país. E meu pai, que já tratava um pouco disso na Espanha, ele já veio já com quase 20 anos, ele ficou em São Paulo, no bairro mesmo, e Que década que foi isso? ele foi na década de 60, Tá. 55. E eu sei que quando a gente estava estabelecido já aqui, lógico, e teve o golpe militar, o golpe de 64. No golpe de 64, meu pai trabalhava num sindicato e meu padrinho também era do sindicato e eu vi muitos serem torturados, desaparecerem. Eu tinha 9 anos de idade, era muito jovem, mas aquilo já, né, me partiu a alma em 4 e eu comecei a desenhar para fugir É mesmo? dessa realidade. Você acredita? Eu sempre fui um garoto meio quieto e aí eu sempre gostava muito de desenhar, tal, mas assim, aí o desenho virou um lugar de escapar daquela realidade. O que você desenhava? Eu desenhava, fazia história em quadrinhos de outros universos, de outros lugares, outras pessoas. Era realmente eu não queria ver aquilo e conviver com aquilo. Eu perdi muitos amigos, assim, padrinhos, parentes, com a ditadura. Mas, enfim, comecei, olha só como o mundo é e as coisas são estranhas, né? Você começa a se interessar por arte e a querer só para escapar de uma realidade difícil e dura. Mas dando um salto assim, com 14 anos, eu tinha 9 anos quando começou a ditadura. Quando eu estava fazendo quase 14 anos, tinha um vizinho que tinha um estúdio de arte e me chamou para ficar lá no estúdio de arte trabalhando com ele. E eu fui. E era um estúdio de arte que naquele período não tinha computador, né? Então era tudo assim, eram ilustradores do mundo inteiro que trabalhavam lá, tinham vários ilustradores. E eu ficava aquele menino pentelho com queixo assim no ombro deles, olhando eles pintarem, dando fundos, fazendo para eles, até, né, a coisa eu começar a ter um espaço para trabalhar, para desenhar mesmo. E fui galgando até virar um diretor de arte nesse estúdio mesmo. E depois minha carreira um pouco seguiu para esse lado de direção de arte, né? Que acho que você já mencionou aí no começo. Pois é, E, e é muito múltipla, né, a sua atuação, né, nessa área, porque é cenógrafo, figurinista, diretor de arte, ator também, é? não, eu sou péssimo, medíocre demais, pelo amor de Deus. Tudo fora, mas até o Antunes tentou, porque assim, é, é,
A gente em teatro tem muitos encontros, né, com vários grupos, com vários diretores, com várias formas de pensamentos artísticos. Então, eu tive muitos encontros e desencontros, né, com Zé Celso, com muita gente assim, né, que me deixou muito impressionado. Mas assim, eu devo dizer que a minha impressão digital mesmo, que nunca vai sair de mim, veio com Antunes Filho. Quando eu fui assistir os ensaios, depois trabalhei com eles, do Macunaíma. Macunaíma acho que marcou algumas gerações. É um trabalho antológico, é um trabalho que é incrível mesmo. O Antunes foi a primeira. Eu achava teatro um pouco chato, sabe? Eu achava Conta mais, vamos lá. Eu achava, você gosta, né? Eu achava chato. Tinha poucas coisas que me interessavam. Eu achava ele muito ligado ao realismo, àquela realidade que eu sempre quis fugir e eu ficava vendo ser retratada de forma, né, poetizada às vezes, mas eu achava chato. Aí eu fui ver esse ensaio do Macunaíma e pirei. Eu achei incrível aquele trabalho, aquela coisa. O Antunes foi a primeira pessoa que me fez ver que uma folha de jornal num palco nu, no chão de um palco nu, podia ser uma ilha. Ele me fez enxergar isso, me abriu um universo, que mudou completamente minha forma de olhar o espaço, olhar o teatro e trabalhar com o teatro. Você acha que isso se traduz um pouco na cenografia que você realiza hoje, assim? Eu acho que sim, Adriano, eu acho que muito. Porque depois de lá, a gente foi fazer um espetáculo eu fiquei 5 anos viajando com Macunaíma pelo mundo, e depois de lá eu fui para lá na Itália, não tinha nada a ver, a gente já tinha terminado o Macunaíma, e fizemos um monólogo, e o monólogo nos levou a um centro de experimentação e pesquisa teatral em Pontedera, na Itália, que é um lugarzinho na Toscana, uma cidade feia na Toscana. É estranho falar de feio na Toscana, mas ela Existe. existe. Ela cresceu em torno da Piaggio, daquela Lambreta, então uma cidade estranha, não sei por que eles se instalaram lá, Grotowski se instalou ali ao lado. E a gente foi com o meu tio Oia Arete, que era um Guimarães Rosa, lindo, que o Cacá Carvalho fazia. A gente foi lá num projeto que chamava Pequenos Incêndios, que eram monólogos, e comecei a trabalhar com eles. E ali eu tive contato com Grotowski por quase 20 anos. Eu trabalho há mais de 30 anos com eles. Oh. É. Agora, então, você teve essa experiência na Itália, você também representou o Brasil na Quadrienal de Cenografia em Praga, não foi? Foi. Nós ganhamos também a Triga de Ouro com o Teatro da Vertigem, com um espetáculo mais incrível e mais terrível que eu fiz na vida, porque foi dentro do Rio Tietê, depois de uma experiência longa, de 2, 3 anos, me recordo direito, que a gente viajou pelo país, chamava-se BR3, porque era Brasilândia, onde a gente tinha que dar aula na periferia, Brasília, tinha Neiva, essa parte mais religiosa, e Brasileia, que é na fronteira, que são na fronteira onde era o centro da borracha, dos seringueiros, né? Enfim, então eu fui trabalhar com o TOFIS do BR3 dentro do Rio Tietê. Foi uma experiência linda, mas foi uma experiência complexa, porque era uma dramaturgia imensa e é difícil, né? Porque o público ficava num grande barco, aí tinham outras embarcações ao lado e as margens, isso tudo era o meu espaço, era o meu cenário. E a gente estava no intestino da cidade, né? Então, mas eu venho lá do Grotowski, que ele trabalha a partir da imaginação. A imaginação é muito importante, Adriana, para mim, para a arte, sabe? Eu quero que você entre um pouco nisso, assim, porque, é claro, a gente tem sempre essa curiosidade gigantesca, porque quando a gente fala em cenografia, a gente fala em materialização
de uma proposta cênica, de uma dramaturgia. Ao mesmo tempo, você traz muito essa questão do imaginário. Quer dizer, como é que você lida, né? Parece até paradoxal, assim, porque ao mesmo tempo que você precisa tornar aquilo concreto e visual, né? Até para que aquilo se torne um elemento de exploração mesmo dessa narrativa cênica, e ao mesmo tempo, como é que você lida com isso, falando do imaginário, né? Como é construir uma cenografia para um espetáculo? Nossa, são sempre experiências diferentes, assim. É claro que eu tenho uma base, né? Eu venho, como estava te dizendo, desse trabalho com o Grotowski, que é um trabalho psicofísico com um ator, né, que ele desenvolveu, que é um teatro de ritual, né, que assim, sei lá, que ele leva até as últimas consequências de Stanislavski, né? E eu trabalhando lá com ele, só que eu me sentia um traidor, porque os dois são poloneses, eu era admirador do Tadeusz Kantor. Ah, E ele era Grotowski, os dois eram meio rivais, assim, sei lá, os dois vieram da Polônia, só que eu estava com ele, mas eu queria estar com o Tadeusz Kantor. E fui muitas vezes para ver o Tadeusz Kantor, o trabalho dele, assim. Mas, assim, essa é a minha base né, de pensamento mesmo. Então, cada trabalho, ele se apresenta e ele tem uma outra forma de ser enfrentado, né? Agora, eu tenho sempre como base trabalhar assim com a imaginação do espectador, sabe, Adriano? Eu gosto muito de deixar quase incompleto o espaço para ser preenchido com o imaginário do próprio espectador, né? Eu trabalho muito com um recorte ou com um elemento que dê a significância do que a gente está falando. Então, por exemplo, sei lá, como você viu no Amazonas, uma floresta, para mim, pode ser criada ou com vários elementos ou com um único, e que me dá a dimensão, sabe? Então, eu vou pelo único, eu quero que o espectador trabalhe também, sabe? Quero que ele uhum. sente lá na poltrona e fique. Quero trabalhar. A gente fez um trabalho com a Amazônias, depois a gente conversa um pouco melhor sobre a Amazônia, se quiser, mas é um trabalho com 35 jovens das periferias de São Paulo, de tudo que é lugar. E Pois é. com questões assim incríveis, né, Adriana? Assim, então, É. como é que eu vou deixar o espectador passivo diante disso? Eu acho que eu quero ele atuante, quero que ele trabalhe comigo, né? Sim. Ah, não, a gente vai chegar lá, com certeza. Aliás, tenho várias perguntas a fazer e desde já aqui te elogiar por esse trabalho tão Oh, meu bonito. Deus. Mas antes de chegar no seu, né, nesse seu trabalho mais recente, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, né, tendo tido essas experiências no exterior, como que foi para você, né, se deparar com essas outras estéticas, com essas outras formas de construção mesmo, dramatúrgica, enfim. Então, como é que foi a sua contribuição, né, com a sua brasilidade nesses projetos no exterior, e como é que isso te influenciou também? O que que você viu de aproximação, de divergência, né, daquilo que você reconheceu, que você encontrou nessas experiências no exterior? Olha, eu tive muitas experiências. Tive uma última agora, falando de exterior, né? Mas, assim, eu trabalho na Balagã há mais também de 20 anos aqui no Brasil, com a Maria Thaís, e exercito muito. A Thaís tem um processo polifônico de trabalhar, deixando as vozes todas surgirem, ressurgirem e ter lugar, né, no trabalho, que é uma coisa que eu aprendi muito lá nesse teatro experimental, né, da gente utilizar isso. E no começo foi muito difícil para mim lá, por exemplo, lá com o Grotowski, lá com o Roberto Batti, que é o diretor lá do centro, porque ele não me aceitava, não. Ele achava que eu era um pouco uma arara, né? Não sei, que eu vinha um pouco animal exótico, assim, mas meio sem função, só além da, né? E, assim, demorou, e eu fiquei muito, assim, assistindo ensaios e participando, porque lá todo mundo participa, né? Desde cedo, na neve, fazendo exercícios, que eu queria morrer, mas, assim, até as construções de cenas,
propor cenas, propor dramaturgia, música. Então, a gente trabalha muito ligado, é um pouco diferente. Então, eu trazia meu universo, meu quintal, né? E esse quintal, às vezes, era bem recebido, às vezes tinha um certo, né? Uma coisa assim. Eu sei que, no começo, eu falei com o diretor, que eu estava trabalhando na época, que era o Roberto Batti, falei assim, olha, você não quer um cenógrafo, você não precisa de um cenógrafo, ele nunca tinha trabalhado com cenógrafo, você sempre fez suas coisas. Eu vou dizer uma coisa, eu quero ir embora. Eu vou para minha terra. Lá eu trabalho muito, adoro o trabalho, experimento, erro. Aliás, uma coisa que eu aprendi também com o Grotowski, que ele dizia que eu achava muito engraçado. Ele era muito metafórico em tudo, né? Mas, enfim, ele dizia assim que a gente aprende com teatro ruim. Que com teatro bom, ele falou assim, é bom, tá aquilo, é lindo, agora o ruim te ensina muito. Veja muito teatro ruim, olha as conselhos dele. Ele falava assim, esse E tipo de você coisa. fez muito teatro ruim? Eu fiz alguns, sim, graças a Deus. Pois Fiz é, algum aí muito você ruim. tem com 4 décadas de carreira, né, É, assinando mais de 100 projetos cênicos, quer dizer, existe toda uma diversidade aí, né, de realizadores, de diretores, de elencos. Como é que você faz para lidar e conseguir imprimir a sua identidade artística em cada um desses trabalhos? Existe uma fronteira, assim, quando, né, chega um projeto para você, ou não? Você tem bastante liberdade, ou isso varia? Como que é? olha, isso varia, mas se eu não tenho liberdade, eu não fico. Acho que é uma condição primeira, quando a gente conversa, né? Como tem essas 4 décadas, eu gosto sempre de ler o texto, saber com quem eu estou trabalhando, com que grupo, com que pessoas, e acho que se eu não tiver mas não só da minha voz, se eu não tiver num contexto com essa polifonia, eu procuro, assim, deixei um bolo no forno, volto depois, tá, gente? Assim, procuro Vou ali não comprar um cigarro? participar. Vou ali cortar aquele modelo, né? Vou lá comprar um cigarro, já volto, assim, né? Não consigo trabalhar muito, se não for, não sei se isso é participativo, mas eu acho que isso também é consequência de um amadurecimento, sabe? Da, da, do, do trabalho, assim. Como é que você vai fazer um trabalho, sei lá, indo para sua casa, fazendo um desenho, lê um texto, faz um desenho, volta, olha, o cenário vai ser assim, né? De imposto e de uma forma... E depois, do jeito que eu trabalho simbolicamente, acho que não se encaixa, né? Ó, desses ruins, por exemplo, eu nunca consegui fazer uma casinha, eu nunca consegui fazer nada um pouco nesse estilo, assim, que é terrível, né? Depois a gente, voltando lá para a Amazônia, porque eu ainda estou muito impregnado dela, dessa Claro. da Amazonias, é um cubo, se você for ver, na verdade é um cubo de voal, né, que pega os fundos e as laterais do palco e só um piso, tecidos que vêm para cá, para lá, a destruição da tentativa de derrubar a quarta parede, porque Thaís odeia teatro, a italiana, e nós estamos num dos teatros mais lindos de São Paulo, né? Que é o Sesc Pinheiros, aquele palco maravilhoso, aquela plateia, e ela queria que eu derrubasse aquilo. Então, assim, mas isso para mim é uma delícia. A gente poder, é um desafio de trazer a nossa linguagem para não é? Para um espaço e para um trabalho desafiador. E Porque normalmente, em que momento da produção de um espetáculo o cenógrafo ele é acionado? Quer dizer, qual é a margem que você tem para construir e, de repente, até para interferir na própria dramaturgia? Já aconteceu com você, assim, de propor uma solução na cenografia que acabou impactando na própria construção dessa narrativa, dessa dramaturgia? já, olha,
o velho Grotowski, por exemplo, também tinha um texto que eu adorava, que ele falava, exagerando, claro, que ele acreditava ou num teatro feito em 15 dias ou feito em 5 anos. Porque em 15 dias pode acontecer alguma coisa, pode ter uma explosão, uma epifania, uma coisa que, uma catarse, alguma coisa pela urgência, pela 15 dias, eu acho que ele está se referindo a esses 2 meses, que é o que é estipulado hoje, né? Mas, enfim, que pode acontecer alguma coisa, ou na profundidade de 5 anos, né? Então, quando eu pego um trabalho com essa urgência, que é o que não foi o caso do Amazonias, que a gente teve 6 meses, mas também com volume de trabalho, né, absurdo. Então, quando eu pego um trabalho assim, eu procuro, se me interessa muito fazer o trabalho, porque raramente os trabalhos da Companhia Balagan, por exemplo, levava 5 anos de processo. Então, são raros, são poucos os trabalhos. Os do Vertigem, da Cibele Forjaz, são trabalhos tudo com mais, né, com um trabalho mais assim. Não é nem preconceito, mas eu fiz muito pouco trabalho comercial na minha vida, porque por incompetência mesmo. Sabe, eu não tenho muito essa coisa. Eu tinha um grande mestre que era o Gianni Rato, aqui no Brasil, e que conversava muito com ele, trocava com ele. Para mim, é um grande artista desse século aqui no Brasil. E Gianni me estimulava muito a passar fome. Ela dizia assim, é um caminho, você não tem competência para fazer teatro de outra forma. Então... Existe uma relação passional, né, também. Então, isso acaba entrando, claro, na dramaturgia, acaba mudando. Às vezes, eu crio um elemento mesmo que dá para o dramaturgo, né, um desenvolvimento, um caminho, né, diferente, dá uma outra estrada. Já aconteceu algumas vezes. Na Balagan, por exemplo, muito, porque a Balagan, como eu te disse, trabalha por um processo. Trabalhava, né? Na pandemia, nós fechamos com muita tristeza. Mas mesmo, sei lá, a Companhia do Latão, Serginho também é uma pessoa de uma abertura e de uma coisa que é incrível. Então, sei lá, a gente foi fazer Santa Joana dos Matadouros no Latão e eu sugeri trabalhar com as bambulinas do teatro. Eu gosto muito de trabalhar com a máquina do teatro, sabe? Eu acho a máquina fascinante. Acho que ela dá tantas possibilidades, é tão bonita e ela é mágica. Quando ela se movimenta, acho, mesmo que você veja o movimento, aliás, isso não tira nada da magia, ela dá tantas possibilidades. Então, mas no Santa Joana eu trabalhava com todas as bambolinas do teatro. Elas desciam e subiam e criavam planos, né? E isso alterou toda a dramaturgia do Santa Joana, como ele estava montando. Olha só. E normalmente quando você está trabalhando assim num projeto novo, qual que é o seu passo a passo desse processo criativo? Primeiro você lê o texto, ou primeiro você visita o espaço, ou primeiro você tem uma conversa com a direção e o elenco? Como que você começa? Então, primeiro, normalmente é com o encenador. Tá. Só eu e ele, para eu ver se a gente fala uma língua parecida ou se tem um pensamento que pode, né, gerar, mesmo um conflito. Muitas vezes foram relações de conflito que foram altamente produtivas. Então, né, mas se tem um embate, né, se tem uma coisa... Eu com a Thaís, por exemplo, eu quero jogar ela pela janela várias vezes. E ela você também? Aliás, e ela a mim. Eu sou espanhol, sou turrão, ela a mim também, com certeza. A gente resultado, muitos dos nossos trabalhos é resultado de embate mesmo. Então, eu primeiro tenho que falar com o encenador, ver o pensamento dele. E, claro, a dramaturgia. Só que muitas vezes a dramaturgia é dramaturgia em processo. Mas mesmo uma dramaturgia em processo tem questões, né, que já
permearam, né, a buscar a dramaturgia, né? Como no caso do Amazonias, nós não tínhamos a dramaturgia. Claro que eu sofri muito, porque ela é uma super guia, até para você desrespeitar. Mas, né? Mas quando ela não existe, ela faz uma falta absurda. Então, a gente foi desenvolver, foi trabalhando. Mas eu parto primeiro dessa conversa com o encenador, depois encenador e elenco, numa lida, se já tem a dramaturgia, ou uma base de dramaturgia, numa conversa e numa lida, assim, né, de coisas. E depois eu sou aquele chato que não sai do ensaio, Adriana. Ah, Eu não saio do ensaio. Eu vi tanta coisa em ensaio que me deram tanta luz, que me deram tantas aberturas, tantos caminhos. Eu fiz um trabalho com a Denise Fraga, que era Alma Boa de Setsuan. E olha, ator é uma coisa linda, né? Nossa, quero morrer com a ator, acho incrível. Mas assim, ela no Alma Boa, ela fazia do Brecht isso, né? Ela faz o tio, usurário, e a prostituta. Ela faz os dois papéis. E um ator, no desespero de ter que resolver a cena, eu acho que esses segundos que o Grotowski fala, que ele acredita. Ele, no desespero de fazer a cena, ela, no desespero de ter que resolver a cena, ela saiu do tio, ela se virou, ele tinha só uma virada de costa, ele tinha que virar a prostituta. Ela arrancou o paletó do tio, e do personagem tio, amarrou aquele paletó na cintura, as mangas viraram um laçarote atrás e virou um kimono, um negócio daquele. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não tivesse no ensaio, nunca, Adriana. Eu ia vir com a roupa da prostituta, com a roupa do tio, com a roupa, entende? O ensaio, o ator, o ensaio, a coisa, o processo é fundamental. É fundamental. Não, para mim não existe um trabalho, pode ser de 15 dias, de uma semana, que eu não fique as 24 horas lá junto. É uma entrega, né? É uma grande entrega. Não, é E um existe um egoísmo momento... até, viu, Adriana? É até egoísmo da minha parte, mas é que lá eu vou roubar, sabe? Eu estou indo lá Vai roubar. como esponja, né? Vai absorver. É. Eu acho que a arte tem muito disso, na verdade, né? A gente está sempre aprendendo, ensinando, trocando, isso que eu acho que é Eu acho. enriquecedor. E existe um momento em que o trabalho termina, assim, ou seja, o espetáculo ele dá início à sua temporada. O trabalho do cenógrafo ele se dá por encerrado, ou você tem alterações desse projeto em andamento? Olha, dá até um certo vazio, Adriana, porque assim é muito raro o trabalho depois que ele estreia. Até a estreia é um caos absurdo. Põe fumaça, não põe fumaça, tira a perna, põe perna, não faz, não põe isso e aquilo, não sei, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo. Estreia, desaparece tudo. Porque não se faz necessário. Ela aquilo, a nossa neura aqui, né? A minha, então, mas assim, ele não se faz necessário. O Kaká me fala uma coisa assim, o Kaká Carvalho me fala muito uma coisa assim, que ele fala assim, você precisa entender a hora que você tem que tirar as rodinhas da bicicleta. Deixa a bicicleta andar, sai, para de querer apoiar, de pôr rodinha, de alisar o chão onde ela vai passar. Deixa ela ir aos trancos, sabe? Para mim é difícil abandonar. Claro, Então, né, gente? sabe o que eu acabo Põe no fazendo? mundo, né? É muito difícil para mim. Sabe o que eu acabo fazendo? A madrasta, assim, estreia e eu desapareço. Depois eu volto, assim. A Thaís sabe disso. A Thaís não pode falar de mim porque ela não assiste uma estreia. Pois é, vamos falar dela então, né? Então, em Normalmente a gente fica 2022, no bar, Adriana. Ela não assiste uma estreia. Olha só. precisa desse distanciamento crítico, né? Acho que sim, né?
ela não consegue. Acho que é difícil mesmo, né, para um diretor, né? Claro. Você imagina, voltando, falando dela, e se quiser falando um pouco já do trabalho lá do Amazonias, ela, olha só o para-raio que um diretor tem que ter, né? Eu dirigi o Kaká num trabalho agora sobre Leonardo da Vinci. E eu ficava maravilhado, porque o Kaká é um ator com milhões de possibilidades. Aí eu ficava olhando e eu falava, meu Deus, quantas bocas tem um ator? Sabe? Porque não é a palavra, é a sobrancelha, é o olho, é a mão, é a respiração, tudo isso é boca. E eu ficava olhando, Adriano, falando, meu Deus, como é que vou junto, sabe? O que está certo, o que está demais, o que não, né? Eu só fiquei enlouquecido. E a Thaís, ela conseguiu lidar com 38, na verdade, que são 35 jovens, mais três pessoas convidadas, numa ópera urbana, amazônica, não sei, que aquilo com essa molecada. Uma molecada que deu na minha cara, Adriana. Não, eu ia começar comentando justamente sobre isso, né? Que uma das características desse projeto, Amazonias, Ver a Mata que Te Vê, um manifesto poético que está lá no Sesc Pinheiros, é justamente essa construção coletiva. Como que foi para você integrar um projeto complexo como esse? Pois é. Olha, eu não faço ideia nem como foi, mas teve que ir. Assim, muitas vezes eles chegaram a falar literalmente isso para mim, que assim, que eu sou branco, que eu moro numa ilha, porque eu moro entre as marginais, eu não moro fora das marginais, eles todos estão fora, assim, e que a gente tem muita culpa, muita responsabilidade sobre isso. Então eu tomei muito na cara. Eles não, A gente é uma geração que vem aí, Adriana, incrível, muito crítica, né? muito crítica, com questões e uma clareza muito forte assim sobre a sociedade, onde ela não está inserida, onde as oportunidades dela são restritas. Isso foi a primeira. O contato com eles já foi uma coisa alucinante. E as questões que eles traziam. A gente fez residências artísticas durante o processo e eles traziam soluções. Por exemplo, eu dividi o espaço em formas geométricas no chão e dividi o grupo em, sei lá, 5, 6 pessoas, e cada um fazia uma proposta. Aí eu li textos do Cecim com eles, textos não de uma Amazônia exuberante, uma Amazônia, né, turística, mas de uma Amazônia de quem mora lá. E aí cada um fez uma tradução disso, sabe? Nesses espaços. Diana, cada coisa incrível que eles trouxeram. Então, roubei um monte. Roubei um monte, como eu gosto de fazer. Foi um trabalho incrível. Trabalhar com a Maria Thaís sempre me traz uma coisa desafiadora desse jeito, sabe? A gente partiu para criar Amazonias de um eixo principal. O eixo principal era uma analogia com uma árvore, onde nós temos a raiz, que é um lugar de resistência, certo? Um lugar dos antepassados, da sedimentação da terra, da origem dos cacos deixados pelos antepassados. Então, toda essa coisa subterrânea. Então, um dos eixos era a raiz. O outro eixo era o tronco, que é o corpo, é o que está sobre o mundo, né? O que está sobre, né? São as cidades, a mata, né? É realmente o corpo. O tronco a gente associa muito com isso. E a copa
que é o que está para ser atingido, que nós ansiamos atingir, né? São os rios voadores, o sagrado. Foram primeiramente foram com esses 3 elementos simbólicos, vamos dizer assim, dessa árvore dissecada, que a gente enfrentamos todos, enfrentamos os jovens, as questões, a diversidade de cores desses jovens, de corpos, de etnias, você viu, né? Sim, então, coisas que me chamaram muita atenção, né? Falando até como espectadora. Primeiro, esse olhar múltiplo e contemporâneo, porque quando a gente fala em região amazônica e quando a gente fala de um projeto, né, cenográfico que propõe um olhar sobre as Amazonias, a gente remete à floresta. E quando a gente chega ali, e a cenografia, acho que ela ajuda a contar um pouco essa história, a gente se depara com elementos, inclusive urbanos, né? Então, o skyline, quer dizer, como é que foi para você? Em que momento você entendeu que você precisava trazer essa dimensão também urbana, múltipla e contemporânea dessas Amazonias no plural mesmo? A vida desses moleques. As questões que eles traziam para a gente eram questões que eles enfrentavam, né? Que foi enfrentada por matérias e materiais enfrentadas por eles diariamente, né? Nisso eu entendia que o espaço ele exigia um abraço, um entorno, sabe? E ao mesmo tempo uma ruptura. Então, esse abraço, esse entorno, são esses tecidos que envolvem tudo e que recebem imagens, né? E as passarelas e aqueles praticáveis que caminham sobre a plateia, o tecido que avança sobre, são rupturas mesmo, né? Da quarta parede e ruptura do que eles estavam me trazendo, assim, nos trazendo, né? Então, só que nisso eu precisava encaixar esses 3 eixos, porque isso era dramaturgia. Eu precisava ter a raiz, eu precisava ter o tronco e eu precisava ter a árvore invertida, porque para a gente né, é a árvore Sim. invertida que é o símbolo maior da mata, né? E a ideia da projeção, né? Porque vocês usam bastante A de ideia da projeção, né? projeção, muito. Porque tem coisas que a gente não dava conta mesmo né, de falar nem de mostrar. E assim, eu também tinha que ter um espaço com uma grande liberdade, porque são 35 em cena. Você viu, né? Eles ocupam todo o palco, assim. Então, tinha que dar conta da gente representá-los, de representar esses eixos em torno, saindo fora, abaixando, indo embora, usando todos esses recursos para a gente conseguir formatar mesmo esse trabalho. O trabalho tinha, acho que quase 3 horas a gente chegou, depois foi conseguindo chegar até 1h20, né? 1h30, 1h20, depende um pouco do pique deles, assim. É, foram matérias enfrentadas por nós todos de forma muito, eu acho até corajosa, sabe? E teve uma harmonia que raramente eu vejo, viu, Adriana? Porque, assim, a luz teve que trabalhar comigo, mas muito com a projeção, porque ela não podia ser intensa demais para não atrapalhar né, a visualidade mesmo, né, da projeção, e não podia ser não existir. E tinha que iluminar o ator também. Então, tudo isso, o som, não sei se você sabe, mas ele é todo pendurado, ele está sobre a plateia,
São caixas que estão tudo sobre a plateia e todas sobre o espaço. Então, a gente trabalhou muito junto. Os objetos cênicos da Patrícia, que é uma menina lá de Belém do Pará, amazônica, e ela trabalha tudo com que são aquela serpente, aquelas rodas. Ela trabalha, não sei se você dá spoiler, depois tem uma vontade de itinerância, mas não é fácil, né? Pois Nossa, é, como é que a imagina gente isso, faz hein? itinerância de um projeto que tem essa cenografia? Mas olha, além da cenografia, que realmente, né, a gente precisa ver em como adaptar isso, são 35 meninos, dos quais a maioria são menores de idade. E eles têm escola, e eles têm a vida toda, né? Assim, nem sei como é que funciona isso, né? Nem quero que o pobre da Júlia, que faz a produção, mas, assim, eu não sei como funciona a autorização para viagem, eu não sei. Eu vou ficar responsável por um moleque, mas nem pensar, né? Eu fiquei com vontade de perguntar, Medina, você, se pudesse trabalhar assim com qualquer realizador, artista, de qualquer momento, período histórico, qual teria sido o seu projeto cenográfico dos sonhos? Menina, olha, Peter Brook, é até meio clichê, mas assim, o Tadeusz Kantor, mas o Tadeusz Kantor ele já fazia tudo. O que eu ia fazer lá? Nada. Ia envelhecer né, a madeirinha que ele esqueceu. Porque não tem nada. Estagiar, né? Estagiar. Estagiar. Sempre quis estagiar com ele. Mas tem um grupo atual, contemporâneo, que eu estou em negociação, que eu sou assim, macaco deles, que é o Rafael Sâncio, com o Romeu Castelli. Eu sou doido com aquele grupo. Se você não conhece, você conhece, Adriana? Chama Não. Rafael Sâncio. Rafael Sâncio, você sabe, né? Era um pintor do século XVIII, italiano, mas assim, o grupo chama Rafael Sâncio. Ele se chama Romeu Castellucci. O cara é doido de pedra. É mesmo. Não é? Mas é uma maravilha o que ele faz. Só que ele trabalha muitas vezes com não ator, ele trabalha muito com animais. Era uma coisa de um, nossa, não é sonho, é pesadelo, sabe? Não é que ele retrata, é incrível. É assustador, né? É assustador, assim, muita coisa. Então é um grupo que eu queria investir um pouco, assim, vou ver se eu ainda tenho energia, porque, né? E você, eu ia perguntar sobre isso, assim, próximos projetos, você já tem algo em vista? Quer dizer, o Amazonias está aí, está entregue, né? Como é que você está trabalhando nesses projetos? 2023? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer também, vou fazer uma ópera na Romênia. Olha que legal. Eu fiz uma ópera lá já, Dom Juan, e eu fiquei maravilhado com aquele povo. Porque a gente aqui, né, ópera aqui é muito elitista, né? É uma coisa muito assim. E lá na Romênia, uma cidadezinha que chama Cluj, uma cidade universitária, e é a 100 quilômetros do castelo do Conde Drácula. Mas eu não fui, não me deixaram ir. O seu imaginário já está trabalhando aí no projeto? projeto? Já, né? Já estou assim, a milhão. Porque, mas o que eu gostei muito lá, assim, é que, por exemplo, eles, na temporada de ópera, toda a população da cidade, que é pequena, uma cidade pequena, Jundiaí, sei lá, menos que isso, toda a cidade, as senhoras, né, já vão com a sua cadeirinha para as praças, e eles montam um palco e é feito todo um programa, trechos das óperas que vão ser apresentadas. E elas aplaudem, cantam junto, gritam, se emocionam, não sei o que e tal. Eu senti de uma força popular que eu quero entender melhor, quero participar um pouco mais disso, porque as óperas que eu fiz aqui no Brasil, embora com muita qualidade, porque nós temos músicos incríveis, né, maestros, toda a estrutura, o municipal é maravilhoso, o municipal está rompendo um pouco até com essa, né, com essa coisa de ópera mais formal, mais tradicional, né, mas assim, com as velhinhas lá sentadas, levando sanduíche, eu nunca tinha visto. E eu quero fazer para elas. Pelo que a gente
Pelo que a Não, gente eu está só- entendendo, Fala, Adri. então, o que te interessa nesse trabalho, né, é, no fim das contas, essa interação com as pessoas, né? Adriana, para que a gente trabalha para a gente mesmo? Né? Então faria na minha casa, né? Convidava você, Marquinhos, não sei o quê, mas Eu se a ia. gente, eu sei, mas se a gente está abrindo um espaço artístico, a gente está emergindo de uma escuridão para tentar dar uma luz, né? Né? É para abraçar as pessoas, né? Não acho que não é para, né? Para o seu ego, né? Assim, não vou dizer que eu não o tenha, porque eu tenho e bem mal resolvido, mas um trabalho de teatro não deveria ter essa função, né? Uhum. E pelo jeito, né, e para a gente encerrar aqui essa conversa, né, do tempo que a gente combinou, inclusive, você é uma pessoa que foi bastante premiada, né, na sua carreira. Para você, É, o que significa esse reconhecimento, né? É uma maneira de você manter a sua régua alta, né, da exigência do próximo trabalho? né? Claro, fico muito assim lisonjeado sempre, mas morro de vergonha e nunca vou. Sabe quem eu mando? A Thaís. Ela fica puta. Oh, desculpa, mas ela fica muito nervosa. A última vez eu nem estava no Brasil, estava na Itália, e ela foi me representar. E aí a Ângela Leal, que foi entregar o prêmio, no Rio de Janeiro, foi entregar o prêmio, quando ela subiu, falou para ela assim, Márcio Medina? Que a Ângela é bem, aquelas carioca bem safada. E eu falei, uai, mas o Marlon Brando mandou uma índia, e eu estou mandando uma negra, qual o problema? Quer ter ego, a gente coloca o ego. Mas, assim, reconhecimento é bom, né, Adriana? A gente fica, claro que fica muito feliz. Não vou ser, né, falso, modéstio, porque, claro que a gente fica muito feliz. Não acho que seja fundamental. Aliás, acho que desapareceram, ainda tem prêmio? Tem um pouquinho, né? Tem prêmio. Tem, então faz tempo que eu não ganho, tá vendo? Ó, a Amazônia está aí, né? Tomara que a Amazônia, todo mundo lá merece. Assim, eu tinha Shell, eu ganhei já bastante Shell, uns 4 ou 5. Estou rumo ao Hexa. Muito bem, conversamos com o cenógrafo, figurinista, diretor de arte, Márcio Medina. Muito boa essa conversa, a gente te agradece muito pelo papo, viu? Você é de uma simpatia e de uma inteligência. Obrigada. O que vocês precisarem, tá? Por favor, conte comigo. Se precisar, Adriana, de mais alguma coisa, alguma questão, tá bom? Tá bom, pode deixar. Te agradeço muito, foi uma delícia. Para mim foi um podcast isso, assim.